Estamos ao vivo! Vai! Cadê a nossa trilha? Muito boa noite! 18 horas e 31 minutos desta quinta-feira única, 11 de janeiro de 2024. A segunda semana do ano se inicia e eu começo te perguntando: como foi a sua quinta-feira de hoje? Foi bacana? Foi boa? Espero que tenha sido e que neste momento, no seu recinto, no seu lar, aonde quer que você estiver, nos conecte com muita energia positiva daí pra cá e, claro, daqui dos nossos estúdios da Rede Fonte TV vão ser direcionados muitos conteúdos bacana, alta astral, energia positiva, porque esse é o intuito do nosso programa Placar Esportivo. O meu dia foi excelente e daqui a pouquinho eu vou te contar grandes novidades do que aconteceu ao longo desse dia de hoje na minha vida pessoal. Antes de tudo, quero agradecer a Deus a grande oportunidade de estarmos aqui juntos neste dia, nesta emissora, e que Ele faça parte sempre deste programa antes de qualquer conteúdo, para que nos dê sabedoria e entendimento em todas as nossas palavras. Você pode acompanhar o programa através da Sky, no canal 584, no canal 5.1, abraçamos várias cidades do entorno de Goiás e também no site da redefonte.com.br. Convido também para nos seguir na nossa rede social do programa Placar Esportivo, essa que você segue abaixo, é isso mesmo, @programa Placar Esportivo, e por que não convidá-lo para seguir também a minha rede social. Essa aqui, ó, é @DDiasDanilo. Vai lá e juntos vamos nos conectar para você saber um pouco mais como foi o meu dia e a minha vida particular. Hoje ao meu lado, essa pessoa que você viu na abertura, um líder, um cara comunicador nato, no qual tenho apreço, carinho e, olha, dispensa comentários. Ele comanda com maestria a equipe Feras do Esporte da maior rádio de difusão do estado de Goiás, a Rádio Band News. Montou uma equipe seleta, uma equipe completa, no qual me lisonjeia muito fazer parte. E hoje, nada melhor do que receber ele, que já ao longo desses 4 anos fez e faz parte desse programa chamado Placar Esportivo. Esse vos é, com muito orgulho, Nivaldo Carvalho. Boa noite. Boa noite, Danilo. Um abraço para essa galera aqui. Eu conheço alguns, né? Outros. Tem um menino de treinamento ali. Aquele é o Kaique. O Kaique está treinando é celular, né, seu cachorrinho? Tá lá só mexendo, Nivaldo? É. Bom, é um prazer estar aqui, Danilo. Muito obrigado pelo convite. Cadê a Gislene? Tá por aí? Gislene tá em casa fazendo trabalho home office e toda a edição do programa. Ah, é? É. Você deu essa prerrogativa para ela, né? Viu? Continua firme e forte. E ela, na abertura, colocou imagem nossa. Foi. E uma beleza de imagem, diga-se de passagem, Foi né? top. Então, a temporada começando aqui no Brasil, né? O Dorival Júnior foi apresentado hoje na CBF como novo técnico da seleção, deu uma bajulada lá na seleção brasileira, aquele discurso que é meio fajuto, meio hipócrita, mas muita gente acaba levando aquilo a sério, que a seleção é seleção brasileira, a seleção do povo brasileiro, aquela coisa toda. Que ele faça um grande trabalho e que o Neymar não queira enquadrá-lo, porque o Neymar já o enquadrou quando era um cola-página, inclusive lá no Santos, quando ele estava começando a carreira. Nivaldo, muitos assuntos pra gente começar o nosso programa. Daqui a pouquinho eu quero a sua opinião de Fernando Regis, que movimentou hoje os tabloides pelo mundo afora. O Jornal AS, o Jornal Marca, aqui no Brasil também vários tabloides falando dessa contratação do Vila Nova, e daqui a pouquinho eu quero a sua opinião, porque temos muitos assuntos. Eu falei assuntos, certo? Aumenta essa trilha sonora, Lúcio, porque agora chegou a hora dos nossos destaques. E eu começo com o quê? Indo lá pra América do Norte, a NBA, mais jogos, aliás, vários jogos, Nivaldo Carvalho, aconteceram na noite de ontem, e 2 deles me chamaram muito a atenção. Um é esse aí, o Golden não emplaca, mesmo jogando em São Francisco, foi derrotado uma vez mais e não consegue ascender a fase de classificação. E teve outros interessantes que daqui a pouquinho eu vou te mostrar e vamos pegar a opinião de Nivaldo Carvalho. Vamos pra Europa! Os gols da Taça de Portugal, da Supertaça da Espanha, que aconteceu em Riad. Chuva de gols entre Atlético de Madrid e Real em um recital de futebol. Daqui a pouquinho vamos acompanhar todos os gols, como foram esses jogo incrível. Antoine Griezmann fez esse golaço. Daqui a pouquinho você vai ver todos os 6 gols que aconteceram nesse jogo emocionante durante os 90 minutos e teve mais na prorrogação. Vamos também fazer um giro para Nivaldo Carvalho comentar as
transferências que aconteceram no dia de hoje. Esse aí o Inter quer. O Davi Terans recebeu proposta e pode estar pintando aqui no Brasil novamente. Borré é o nome de quem se fala lá no Sul. E muito mais. O Grêmio anunciando o goleiro. Daqui a pouquinho vamos repercutir todos os jogadores que podem ou que já sequer apresentaram nos clubes. É um mercado da bola que está muito movimentado. Convido você para mandar a sua mensagem no nosso celular, esse que você segue abaixo, o 629-9528-3890. Participe, mande sua mensagem, que nós vamos, mande a sua pergunta ao Nivaldo Carvalho, que ele vai responder, e nós vamos para um rápido intervalo, e daqui 2 minutos e meio nós estamos de volta. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo e já vamos de cara falar de um assunto que o Nivaldo trouxe já na sua abertura como destaque. O Dorival Júnior foi apresentado nesta tarde na Confederação Brasileira de Futebol como novo treinador da seleção pentacampeã. Nivaldo, você disse que ele veio com um discurso muito político, mais ou menos do que o Tite fazia lá atrás, aquele discurso muito motivadorzinho e bom que é futebol. Você acredita que esse aí, Dorival Júnior, pode fazer com que nossa seleção volte a jogar futebol? De que forma? Jogar futebol em que nível você se refere? Não, é sério. Sério? De se classificar entre os 2, 3 primeiros lugares na Sul-Americana, a classificação da... Que é obrigação, né? É obrigação, não é? Eu disse 2, 3 lugares, nem pedi o primeiro. Copa do Mundo. Esquece, e aí não é o Dorival, não é isso, porque nós precisamos mudar a cultura, precisamos mudar a mentalidade. Enquanto o nosso jogador for obtuso, for aquele cara que não consegue enxergar o jogo, não consegue compreender o jogo, não consegue ler o jogo, não consegue ser obediente taticamente, pode esquecer. Isso aí é bobagem, acreditar que a seleção brasileira vai conseguir novamente conquistar um título mundial. Não vai. Basta ver por quem nós fomos eliminados aí nas 2 últimas Copas do Mundo. Né? Bélgica e Croácia. Pois é, seleções que não são ninguém na fila do pão, né? Exato. Inclusive a Croácia com uma média de idade altíssima. O Modric já era um errado quando enfrentou a seleção brasileira. Então, tem que mudar essa mentalidade. Aí, em relação aqui à questão da América do Sul, foi uma vacilada, né? Coloca lá o Fernando Diniz, que aquele sistema de jogo do Fernando Diniz, você precisa de muito tempo para treinar, 3 a 4 meses, assim, exaustivamente para a coisa funcionar. É um sistema que você gasta muita energia de forma desnecessária, porque não há muito sentido você ficar tocando a bola dentro da sua grande área, às vezes até dentro da sua pequena área, uma coisa inacreditável. E com o Fernando Diniz, o Brasil conseguiu a proeza de estar atrás da Venezuela nas eliminatórias e conseguiu a proeza de perder 2 jogos consecutivos nas eliminatórias sul-americanas e a proeza maior de perder um jogo em casa em eliminatória sul-americana. Eu não estou otimista de jeito nenhum, acho que o Dorival Júnior será apenas mais um. Eu preferia um técnico de fora, o Abel Ferreira, o próprio Zé Mourinho, que você trabalhou lá em Portugal, você sabe o que ele representa lá em Portugal. Ele daria a volta no Neymar, tanto no pai quanto no filho, não no Espírito Santo, né? Porque os dois são um demônio em concentração de seleção brasileira. Então, eles não vão conseguir dar a volta. Até porque o Neymar, além da questão do futebol, tem a questão econômica envolvida, né? É uma máquina de dinheiro, de modo que não é um treinador assim qualquer que vai dar a volta nesses caras. Um jogador profissional que passou aqui no Goiás e foi pego naquele caso, Nivaldo Carvalho, sobre que o Hugo Jorge Bravo relatou, né, as denúncias que houve para esse atleta aí que também foi pego na denúncia. Só que o STJD nesta tarde acatou o pedido de decisão da defesa do Aleph Manga e o Coritiba está esperançoso de já na próxima semana poder utilizar o Aleph Manga já na estreia do Paranaense. Será que vai servir de lição para ele, um aprendizado, porque ele foi para o Chipre para esconder, voltou, a defesa conseguiu, ele teve que devolver os 50 mil que ele pegou para tomar o cartão amarelo na altura, através da denúncia. Aleph Manga pode ser sim um reforço para o Curitiba e voltar a brilhar? Ou você acha que não? Ele é ótimo jogador, né? O Aleph Manga é muito bom jogador, excelente.
Agora é um absurdo se o STJD passar a mão na cabeça desse cara. Aí vai ter que passar a mão na cabeça de todos, né? Eu devolvo o dinheiro que vocês fizeram falcatrua e vocês vão jogar. Quer dizer, uma palhaçada, né? Isso que o STJD está propenso a fazer. Esse Aleph Manga, ele é excelente jogador. Só que quando ele vai no banheiro, você tem que amarrar as duas mãos dele. E perde a confiança, a credibilidade, né, Nivaldo? Aí depois que você quebra não. isso... Ele vive nesse mundo assim, sabe? Ele nem sabe. Se falar pra ele, você vai pra Goiânia, aí daqui 2 dias, fala assim, qual cidade você tá? Eu falo, não sei. É um cara que ele não vive ele vive uma realidade paralela, completamente doido. Ele esteve aqui no Goiás, o que ele fazia aqui, não vou falar, não precisa... É coisa assim que você pensa, gente, maluco, né? Isso aí é coisa de manicômio, é coisa de maluco mesmo. Então, quando ele vai no banheiro, você tem que amarrar as duas mãos dele, assim, bem firmes, as duas mãos, porque senão ele apronta lá dentro. Esse é Nivaldo Carvalho. Vamos sair um pouco aqui do Brasil e vamos lá para a Europa? Aliás, até para a Arábia, porque o jogo entre Atlético de Madrid e Real aconteceu em Riad e foi um recital de futebol. Veja aí, esse sim joga muito, o português Rafael Leão, que fez o gol e decidiu o jogo ontem na Itália, jogando em San Siro. O Real Madrid venceu o Atlético, o Nivaldo Carvalho, e o Barcelona acabou agora há pouco de vencer o Osasuna e vão se enfrentar na Supertaça da Espanha, o clássico que acontece lá nas Arábias. E o jogo do Real com o Atlético foi um jogaço, né? Jogaço. Nossa, aliás, é o clássico madrilenho que chamou atenção, muitos gols, uma partidaça, um jogão maravilhoso. Cheio de reviravolta. Normalmente, Real Madrid e Barcelona, eles fazem as finais lá na Espanha, né, de qualquer competição na Espanha, até de cúspide a distância, né? Então, era natural que eles decidissem mais essa competição, embora ela esteja sendo disputada fora do território espanhol. Voltando agora aqui para o nosso território goiano, vamos falar do Goiás. Primeiro, uma saída que já foi decretada, houve até despedida dos seus colegas de profissão. É esse aí, Nivaldo Carvalho, o lateral direito Maguinho, que deixa o Goiás Esporte Clube. E, ao seu ver, quem perde mais, Maguinho de estar saindo do Goiás ou o Goiás que deixa de contar com seu serviço? Ele está indo para onde? Parece que me por Vitória da Bahia. Vitória da Bahia perde mais. É? É. Ele não encaixou no Goiás, parece, né, Nivaldo? Eu acho que não encaixou em lugar nenhum, né? A verdade é essa. Faz tempo que ele não joga bem, né? Faz tempo que ele não joga bem. Vive de lampejo, né? Não é um jogador que tem eficiência. O jogador tem que ter eficiência. Ele tem que apresentar coisas em cada jogo, ele tem que mostrar pelo menos um rendimento aceitável, né? Nota 6,5, 7, sempre. Não é o caso do Maguinho, que às vezes faz um jogo 7, depois ele faz um jogo 2, aí você pega a média, acaba sendo a média abaixo de 5. Agora eu acredito que esse jogador que eu vou te falar, que o Goiás já acertou a contratação, não vai ser uma média abaixo. É Ivan Torres, esse jogador paraguaio que com passagens por Cerro Porteño e Olímpia do Paraguai já está vestido de Goiás ao peito e é a nova contratação do Verdão. O jogador, mesmo sendo aqui da América do Sul, né, que é pertinho, ele precisa de um período, aí, de uns 3 meses de adaptação, é uma coisa normal, né, uma cultura diferente, ambiente diferente, mas eu penso que esse jogador vai dar o que falar aqui no Goiás. Eu espero que o Ivan Torres apresente o futebol que apresentou lá em seu país, aqui no Verdão, porque o Goiás precisa muito de reforços. Esse é o novo contratado do Goiás, Ivan Torres. Ele também, Nivaldo, que teve um percurso meio complicado, né, na vida pessoal. A sua esposa foi assassinada há um período atrás, ele tem um filho com ela, mas mesmo assim ele conseguiu dar a volta e fez grandes atuações lá com a camisa do Olímpia. E ainda está numa idade boa, né? 32 anos, tem muita coisa ainda pela frente. É um jogador que ele tem todas as condições de fazer um bom trabalho aqui no Goiás. Porque o Goiás tem uma estrutura excelente, né? A estrutura do Goiás é entre as melhores do país. Ou seja, o jogador não terá nenhum tipo de problema para se desenvolver aqui no aspecto de estrutura para que ele possa ter um rendimento aceitável dentro de campo. Que ele seja feliz aqui no Goiás, porque o Goiás está colocando aí muita crença, muita esperança em cima desse atleta. Que o Torres seja realmente o destaque no Verdão nessa temporada. Saindo do Goiás e indo para o seu arqui e maior rival,
Hoje o Vila Nova foi notícia espalhada pelo mundo afora devido à contratação dele, o atleta que é da casa, 36 anos, está de volta aonde nasceu, aonde foi ali que começou a dar os primeiros passos para o futebol. Estamos falando e acompanhando o Nivaldo Carvalho, desse homem, desse atleta, pai de família, um exímio jogador, um atleta profissional de futebol chamado Fernando Francisco Regis, é o novo contratado do Tigrão. O Fernando, é claro que ele não está vindo para o Vila Nova por uma questão financeira, né? Não é a proposta do Vila que fez diferença na vida dele. Até porque ele tinha proposta supostamente ele teria uma proposta do Internacional, né? A gente não sabe exatamente se teve ou não. O fato é que a imprensa gaúcha andou repercutindo muito isso lá em Porto Alegre hoje. Me parece que eles querem estar mais próximo de alguns familiares aqui em Goiânia e tal. A vida dele já está definida financeiramente falando, né? Jogou muitos anos no futebol europeu. Por último, estava aí no Sevilha da Espanha, né? Que é um clube que tem uma certa tradição lá na Espanha. Tem tradição, não ganha título, mas é tradicional, né? Lá na Espanha, até porque quem ganha título lá são só dois, o Barcelona e o Real Madrid. É um jogador que causou um alvoroço, né, Danilo? Inclusive fora do país. Diversos portais aí europeus destacando a vinda desse jogador para o Vila. Os portais nacionais, as emissoras de rádios de outros estados também, destacando essa contratação do Vila. Foi maravilhosa. E o Vila já botou a camisa dele lá para ser vendida. Você viu, né? A camisa 25, 200 e alguma coisa, parece que 249, uma coisa assim, se não me engano. Se eu tiver errado, não estou falando preço aqui diretamente, não, porque senão o cara vai dizer, o Nivaldo falou que é esse valor. Não, eu vi em rede social, mas me esqueci o valor. O fato é que o Vila vai poder tirar muito proveito da marca, né, do Fernando, do nome do Fernando, da história dele no futebol europeu e, logicamente, da qualidade do futebol dele, né? Porque ele, apesar dos seus 36 anos, ele tem todas as condições de fazer uma grande temporada aqui no Vila Nova, principalmente disputando uma Série B. E já dá para formatar mais ou menos esse meio-campo aí do Vila, né? Com o Ralf, ele e o Naninho, se for no 4-3-3, né? Então, dá para você formar um meio-campo excelente ali, com dois jogadores experientes e mais o Naninho na armação, na faixa do 10. Parabéns à direção do Vila Nova, que conseguiu conquistar o coração do Fernando Regis. Foram 5 temporadas, chega a arrepiar, hein? 5 temporadas de Sevilla ao peito. O clube da Andaluzia fez questão de fazer uma despedida digna de um jogador que é um exímio profissional. Nivaldo, são poucos jogadores que têm essa despedida, hein? E é uma homenagem que ela é emblemática, né? Porque mostra que o Fernando construiu um bom nome lá no futebol espanhol, que ele é reconhecido pelo torcedor do Sevilla, é reconhecido pela imprensa local, é reconhecido pela cidade também. Então, e isso evidencia que ele teve um comportamento exemplar, que ele teve um rendimento dentro daquilo que era esperado dentro de campo, né? Então, deixa o seu nome marcado na história do time espanhol, sem dúvida nenhuma. Esse foi o clube espanhol que ele saiu. E agora o time que ele chegou também não ficou para trás e fez isso aí. Veja. Eu voltei. Nivaldo Carvalho, podemos dizer que foi a maior contratação do futebol goiano nos últimos tempos ou nem tanto assim? Nos últimos tempos, 5, 10 anos, o que você pensa? É isso. Podemos dizer que nos últimos 5 anos? Eu acho que sim, você pode fazer o seu treino lá, porque eu te chamei e aí o pessoal teve que cortar a imagem para você, né? Então é o seguinte. Eu acho que sim, lógico que eu estou tentando puxar aqui na minha memória, né, as últimas contratações, mas nós temos que considerar que o Fernando é um nome respeitadíssimo na Europa, né? É um jogador que você viu a homenagem que foi feita lá na Espanha para ele, então um cara que construiu um nome, uma história lá. Então a gente pode dizer que essa aí foi a maior contratação do futebol goiano nos últimos 5 anos. Esse é Nivaldo Carvalho concordando comigo. E sabe o que também é uma maior contratação? São as motos elétricas da Luiuan.
Ela com autonomia de até 70 km, uma carga completa, em faróis em LED, uma moto totalmente elétrica e olha, o melhor, ela ajuda o meio ambiente sem qualquer tipo de emissão de combustíveis fósseis. Nivaldo Carvalho, você viu eu ligando ela. Por acaso você escutou algum barulho ou te poluiu o meio ambiente que nós estamos aqui? Saiu fumaça? É. Não. Zero. Zero. Então, você pode encontrar ela todas lá na Insolar, no telefone 62 34 14 1800. Uma variedade de cores e modelo 24 que já se encontra aqui na nossa região Centro-Oeste, na nossa capital goiana. E você que quer revender as motos elétricas da Luiuan, pode encontrar também e falar com todo o timaço de colaboradores da Insolar, que você vai ficar satisfeito como quem tem essa moto fica, viu? Porque ela foi sensação aqui nos nossos estúdios e continua sendo para todos aqueles que já adquiriram as motos elétricas da Luiuan. Fechou? Vai lá na Insolar que você pode adquirir uma dessa aqui, ó, que vai valer a pena. Vamos falar agora do Atlético Clube Goianiense. Nivaldo Carvalho. Adson Batista fez hoje uma entrevista e aproveitou e apresentou alguns jogadores que inclusive falaram conosco. Veja aí. O Campeonato Goiano ele vai entrar sempre respeitando a confiança que a gente vai começar o ano muito bem. O Atlético demonstra essa confiança toda que o Adson fala, Nivaldo Carvalho, ou não é bem assim, as contratações ainda estão meio tímidas? Não, mas o Atlético tem um time que é excelente, né? O Atlético tem uma equipe que já entra como favorita para conquistar mais uma vez o título de campeão goiano, sem dúvida nenhuma. E o cara fala, mas e o Vila que contratou esse monte de gente? A gente precisa ver o Vila dentro de campo, como é que vai ser o comportamento da equipe. O Atlético manteve vários jogadores remanescentes do ano passado, né? Uma equipe absolutamente vitoriosa, né? Conquistou o campeonato goiano, conseguiu acesso para a Série A. Tem ótimos jogadores nesse elenco remanescente do ano passado, então o Atlético ele entra como um dos nesse momento para mim é o principal favorito para conquistar o título. E o Atlético, diferentemente do senhor Goiás, que falava que esnobava o campeonato goiano, mas era lorota. Quando perdia o campeonato goiano, demitia técnico. Então, como é que você não dá bola para uma competição, mas perde e demite treinador? Mas o Goiás já vai para o 6º ano sem ganhar um título, né? Não vou nem falar do Vila, que já vai para 19. Mas o Goiás já vai para o seu 6º ano. Se o Atlético conquistar de novo, o Goiás vai continuar na fila. E o Dragão entra na competição com a devida seriedade que ela deve ter. Você entrou na competição, você tem que buscar o título de qualquer maneira, você tendo condições para isso. Emerson, Guilherme Romão e Adriano Martins elogiaram bastante a estrutura do Atlético, Nivaldo. E a estrutura do Atlético é muito boa. Eu não sei se esses jogadores aí estão no nível do Atlético para uma Série A, bicho. Essa Série A desse ano, meu Deus do céu. Você vê que os times grandes, todos se reforçando, né? Aumentou muito a grana dessas equipes. O Atlético vai aumentar um pouco, mas vai continuar muito distante ainda financeiramente desses outros grandes clubes do futebol brasileiro. Por exemplo, o Guilherme Romão, ele disputou pelo CRB. Nada contra o CRB, evidentemente. Eu estou apenas dizendo que são jogadores que não têm, assim, um histórico que dê ao torcedor do Atlético aquela confiança de que eles vão ser destaque numa Série A. Eu penso, aí é pensamento, não conversei com ninguém lá no Atlético sobre isso. Eu penso que o Atlético vai fazer uma avaliação primeiro aí no Campeonato Goiano para ver o que esse time pode dar de resposta. Paralelamente tem a questão da Copa do Brasil, né? Que a Copa do Brasil, time como o Atlético não vai investir nunca para disputá-la, né? Até porque a mesma coisa, você tem um barracão num determinado setor aí, você vende ele para jogar tudo na Mega Sena, você corre o risco de perder tudo, né? O barracão e não ganhar na Mega Sena. Então, é a Copa do Brasil. Você vai investir muito e corre o risco de cair contra um time aí como o Goiás, que caiu no ano passado, um time lá do Pará. Então, mas o Atlético vai avaliar bem essa equipe durante o Campeonato Goiano e alguns jogos da Copa do Brasil, evidentemente, para ver que tipo de fotografia ele terá para apresentar logo no início da Série A. Esse é Nivaldo Carvalho. Aproveitando a nossa grande audiência, quero mandar um forte abraço ao seu Edinaldo, ele que é pai do Kaique, que está aí nos acompanhando. Muito grato por sua audiência. Vamos para um rápido intervalo e na volta, daqui 2 minutos e meio, eu tenho uma grande novidade para apresentar para vocês. Até já.
Estamos de volta com o nosso programa, o seu Placar Esportivo, que nos orgulha muito todos os dias, de segunda a sexta, poder adentrar dentro de vossa residência com muita alegria e informação do mundo do esporte. Além de informação, eu quero apresentar para vocês neste momento, em nome de toda a equipe, uma nova empresa que agora faz parte desse time seleto de apoiadores aqui do nosso programa Placar Esportivo. Com muito orgulho, em nome de toda a equipe, nos honra muito poder contar com essa empresa, o Colégio Planeta. Olha só, são mais de 25 anos de experiência, que dispensa comentários, oferecendo curso preparatório para o Enem e vestibulares. Lá você encontra um trabalho de forma personalizada, Nivaldo Carvalho, de forma humanizada. E o melhor vem agora, eles já aprovaram mais de 22 mil alunos. É incrível! Em vários vestibulares espalhados pelo nosso país. E nesse momento lá você estão realizando já as matrículas para o ensino médio, hein? Atenção, não perca tempo, o telefone está na tela, o 62-3526-2400 e o preparatório também para o Enem e vestibulares. E todo atendimento, organização pedagógica, tudo de forma personalizada, humanizada, e você pode sanar todas as suas dúvidas e, claro, ajudando todos os alunos para que ele tenha essa visão de capacitação, naquele momento de transição, Nivaldo, do ensino médio para a entrada no curso superior, que é algo que todos sonham e almejam. Maravilha, parabéns ao Colégio Planeta, né, por estar aqui na sua programação, na Fonte. É um programa de credibilidade, um programa de qualidade, e vai ser uma parceria longa, porque os frutos vão florescer naturalmente. Então, o Colégio Planeta é uma instituição de ensino tradicionalíssima aqui no nosso estado de Goiás, tem um corpo de docente que dispensa comentários, uma direção que também é muito inteligente, criativa e, como você falou, né? Olha a quantidade de estudantes que já foram aprovados, né? Que chegaram lá no topo nas suas carreiras. Então, parabéns ao Colégio Planeta por fazer parte da sua carteira de anunciantes. Mais de 22 mil alunos foram aprovados pelo Colégio Planeta, o nosso novo membro do Placar Esportivo. Quero endereçar um grande abraço ao professor Rui Aragão, ele que nos recebeu sempre com a sua alegria, um sorriso no rosto, e também a Gisele Aragão. Muito obrigado por vossa atenção, o carinho. E disse, e vou repetir novamente, mais do que ser escutado foi fazer-me sentir escutado por vocês. Muito obrigado. Pode ter certeza que vamos juntos poder levar a marca do Colégio Planeta para muito mais, quem sabe mais 25 anos. Aí é muito. Vamos juntos nessa caminhada. Um forte abraço a vocês. Está devidamente apresentado e fazendo parte já desse time seleto do nosso programa. Vamos agora sair do Brasil e daqui desse planeta e lá para a América do Norte, porque teve a NBA e vários jogos emocionantes. Veja aí. Ao Clippers 126, Raptors 120. É a NBA, já de cara na Conferência Oeste. Os Timberwolves seguem líder dessa conferência com vários triunfos e poucos desares, à frente do OKC, que segue na segunda posição. Os Nuggets, atuais campeões, ainda oscilando, porque o Nikola Jokic não é o mesmo da temporada passada. Os Clippers vêm em ascensão, os Kings e os Pelicans fecham a zona de classificação neste momento da fase regular da Conferência Oeste. Já na Conferência Leste, temos na liderança sempre ele, de 37 jogos até o momento, 29 triunfos e apenas 8 de azar. É o Celtics, da cidade de Boston. Os Bucks de Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard na segunda posição. Os 76ers em terceiro. New York Knicks, Pacers e Cavaliers fecham a zona de classificação da fase regular da Conferência Leste. Vamos de confrontos para hoje à noite? Você aí pode assistir na sua casa, tranquilinho, às 21h30, chama sua mulher, senta do lado e vamos assistir Cavaliers contra os Nets, jogo esse que acontece em Cleveland. Esse não, você pode pular para esse, Esse aí eu vou querer acompanhar. Lá em Milwaukee, os Bucks recebem os Celtics. Olha que briga boa, hein? Jason Tatum contra Damian Lillard. Jogaço. Também às 22h30, o OKC, que vem para mim demonstrando um time muito homogêneo, vai enfrentar os Knicks lá em Oklahoma. São os jogos da NBA para você poder acompanhar nesta noite, horário de Brasília. Vamos falar agora da Copinha? Nesta tarde, o último representante goiano, Nivaldo Carvalho, que foi o Tacão, o Trindade, foi eliminado
E visto que ele estreou bem, né? Ganhando e nos dava uma sensação que poderia classificar, mas foi derrotado pelo 15 de Piracicaba por 2-0 e está fora da Copinha também, junto com Goiás e Vila Nova, que já se encontram na nossa cidade. Uma vergonha, né? Uma vergonha. Esses times aí, o povo do Goiás, não, foi um time misto. Catar coquinho e falar estranho, né? Time misto. O time que não é misto já é ruim. Imagina se misturar. O Trindade optou por não dar muita importância para o time profissional, o time que disputar a primeira divisão do Campeonato Goiano. Não sei por quê, viu? Não sei por quê, misteriosamente. Foi só vender um jogador aí, acho que foi para Portugal, um moleque lá que surgiu muito bom de bola, diga-se. Pararam de mexer com o futebol para disputar a primeira divisão do Goianão e optaram por priorizar a base, né? Só a base. Então, e aí é disso aí, ó. Não aparece nacionalmente falando que a Copa São Paulo é a melhor vitrine para esta categoria e nós já temos 3 vergonhas de volta para casa, né? O Trindade, que é o Taquinha, e o Vila Nova e o Goiás, que foi o primeiro a puxar a fila. Só restando o Atlético lá, que vai pegar acho que é o Marília, né? O Atlético vai pegar o Marília agora nessa fase mata-mata e, sei não, deve cascar fora também. Já que você falou dos confrontos, põe na tela pra gente ver primeiro os grupos dos goianos, como ficou, Nivaldo? O Tanabi classificou, mas a Ponte Preta... Do goiano, né? Só os goianos aí, os grupos, ó. Primeiro o Vila Nova foi eliminado, classificando o Tanabi e Ponte. Tá certo, que essa fase anterior é de grupos, né? Depois vem o mata-mata, né? Isso. Ali o 15 Piracicaba e o Náutico passaram, Trindade ficou fora junto com o Charja Brasil. No grupo 27, Portuguesa 9 pontos, Madureira 6 e o Goiás com o triunfo no último jogo diante do União Suzano. Inclusive no Goiás joga um menino muito bacana que eu quero conhecer, o Luigi. Ele que usou a número 17 no jogo de ontem. E já no grupo 9, o grupo do Dragãozinho, classificado, invicto, 9 pontos. E o Guarani também de Campinas se classificou. Vamos de confrontos? Tá aí. Nossa, são jogos, hein, Nivaldo? Tanabi enfrenta o Furacão, o Catanduva, a Ponte Preta, o Coimbra enfrenta o Figueirense de Florianópolis, Grêmio e Mirassol duelam, Botafogo do Rio contra o Grêmio Novo Horizontino, Chapecoense contra o Tiradentes do Piauí, Ferroviária de Araraquara contra o Gama de Brasília, Ceará enfrenta o São Paulo, o Atlético Clube Goianiense enfrenta os menininhos do MAC, o do Marília, o Corinthians enfrenta o Guarani de Campinas, Fortaleza, o Inter de Porto Alegre, o 15 de novembro enfrenta o CRB, Fluminense, o Ituano de São Paulo e o Criciúma contra o São Carlense. Rapidinho, Nivaldo, o Atlético tem chance contra o Marília? Chance tem, mas eu não acredito que passe, né? Se bem que a campanha do Atlético na primeira fase foi irretocável, né? 100% de aproveitamento. Ele pode passar pelo Marília, embora não esteja muito otimista, mas aí tem a turma do andar de cima, né? Tem o Grêmio, tem o São Paulo, que tem muita tradição na Copinha, e o Corinthians também. Nivaldo, chegou aquele momento ruim do programa, é o momento da despedida. Quero agradecer muito a sua presença, foi top tê-lo aqui conosco. Obrigado, Danilo, eu me senti muito feliz de voltar aqui, eu já estive aqui algumas vezes, é sempre bom estar em contato com o seu público. Muito obrigado. A você de casa, um beijo grande, fiquem com Deus e muito obrigado. Nos vemos amanhã. Tchau.